Saudações. Já falamos sobre várias nuances do chamado triplo E do sistema, que é o capitalismo ocidental. Esse triplo E é o quê? Exclusão, escassez e exploração. Esses são os fundamentos. Hoje vamos falar um pouco de exploração, cujo objetivo é provocar tanto exclusão quanto escassez. Então, o que ao mesmo tempo explora e provoca tanto exclusão quanto, escassez? A dívida. Dívida. A essência do Ocidente, isso desde o Império Romano, é a dívida que provoca a escravização, a exploração e a escassez. A criação da dívida é o cerne do sistema. Nós já falamos sobre a desdolarização da economia e o quanto isso afetará os Estados Unidos em particular. Mas não apenas as economias dos Estados Unidos. Apenas a economia dos Estados Unidos, não apenas as pessoas dos Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos, as corporações americanas, de todas as nações cujas moedas não têm um lastro que não seja a chantagem e a ameaça militar. Perfeito? Nós temos que compreender isso. As sanções, e elas não param, já são 10.000, e o Ocidente continua insistindo nessa estratégia que deu errado. O Ocidente tem essa habilidade extraordinária. Insistir no que não dá certo. Aumentar a dose do veneno para ver se cura. Por exemplo, o que se faz com o combate às drogas. A guerra às drogas fracassou em todos os lugares do mundo e vem fracassando há mais de 100 anos. E a única resposta que eles conseguem dar é: vamos aumentar o combate às drogas. Como se isso já tivesse resolvido alguma coisa em algum lugar do mundo. Não resolve. Da mesma forma, tudo que o Ocidente faz tem esse cerne de estupidez. É um horror, gente. Sabe? É uma dissonância cognitiva que impede as pessoas de verem o óbvio. Mas vamos falar um pouco sobre essas sanções. Elas não vão afetar apenas o processo de desdolarização, que é o que vai destruir os Estados Unidos no final, já que a única coisa que eles produzem é dólar. Vai destruir, como já está destruindo, a libra esterlina, o euro. O iene eu acho que já deu o que tinha que dar. O iene sobrevive. Ele foi pesadamente enfraquecido, mas aí estabilizou. Até porque, quando ele chegou no piso, ele encostou na economia industrial japonesa. Esse é o problema. Os Estados Unidos não têm mais uma economia industrial. A Europa não tem mais uma economia industrial. A Suíça não tem mais uma economia industrial. A única economia industrial que restava era da Alemanha. E ela está sendo destruída por essas sanções. O fato é que essas moedas de reserva, certo, vão certamente levar à explosão das economias. Na verdade, a implosão, das economias do Ocidente. Vou até deixar um artigo da Bloomberg sobre isso, para todo mundo aqui no nosso canal do Telegram. Bom, o fato é que essas moedas vão ter um desempenho cada vez pior e não existe futuro razoável à vista. Além da Arábia Saudita, óbvio, os árabes, até o Estado de Israel já percebeu que está se lascando, certo? As finanças dos Estados Unidos, e esse é um ponto, dependem crucialmente de estrangeiros emprestando aos Estados Unidos enormes quantias de dinheiro. É uma montanha que não para de crescer. Perfeito? Uma montanha que não para de crescer. Estima-se que o total da dívida seja de 300 trilhões de dólares. E se você considera derivativos, já chega a 2 quatrilhões de dólares. Não existe a menor chance de uma economia sobreviver a isso. O total da economia mundial
está na faixa de 150 trilhões de dólares. Então, a dívida de 300 trilhões não pode ser paga. E um conjunto de derivativos de 2 trilhões, não pode ser honrado. Essa que é a questão. Certo? Essa que é a questão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente precisa falar um pouco sobre isso, para que vocês entendam o quanto isso é grave. Em resumo, só em 2008, lá atrás, com as taxas de juros negativas, os Estados Unidos tomaram, só em 2008, 18 trilhões de dólares de estrangeiros, que agora podem não renovar alguns desses empréstimos. Além disso, os estrangeiros mantêm 16 trilhões em depósitos bancários no exterior, 16 trilhões de dólares. Então, quer dizer, é um montante de dólar muito maior do que a economia americana. Isso é para financiar transações internacionais. Enquanto luta com condições altamente diversas na economia dos Estados Unidos, simultaneamente, o Federal Reserve, já falamos de um banco particular controlado por banqueiros, também deve ser percebido como se desfazendo de um balanço de 9 trilhões de dólares, a dívida deles. Então, se a gente somar até agora, já temos 16, mais 18, mais 9, 43 trilhões de dólares em dívida no ano de 2018. O mercado de ações, o mercado acionário dos Estados Unidos, é agora negociado em quase 30 vezes os ganhos com estrangeiros, também tendo enorme exposição a ele. A mesma coisa valendo para títulos imobiliários. Como assim? Negociado com 30 vezes os ganhos. Quer dizer, se você somar os lucros de todas as empresas negociadas na Bolsa de Valores, elas só produzem 1/30 do valor das ações. Quer dizer que as ações valem muito mais que as empresas. Foi isso que causou a quebra de 2007 e a quebra de 1929. Certo? Um volume negociável maior do que o volume real das empresas listadas na Bolsa. Vamos lá. Os Estados Unidos tomaram emprestados 18 trilhões de dólares desde a grande crise de 2008. Uma quantia impressionante que é quase igual ao PIB do país. A noção de que o domínio do dólar nas finanças mundiais poderia chegar ao fim era uma visão marginal. Tipo assim, ninguém levava a sério. Apenas 5 anos atrás. Quando a posição líquida do investimento estrangeiro nos Estados Unidos era de apenas 8 trilhões negativos. Só que o mercado de ações, repetindo, está negociando hoje 30 vezes o lucro. Um múltiplo que não é visto desde o ano 2000. E antes de uma longa e dolorosa correção, que foi a crise de 2007, 2008. A alta valorização do mercado de ações nos Estados Unidos é impulsionada pelo mais longo período de taxa de juros reais negativas da história dos Estados Unidos. O negócio está começando a ficar positivo, porque os Estados Unidos não encontram outro meio de financiar a dívida que não seja se oferecendo a criar mais dívida. Passa a pagar juros positivos, as pessoas emprestam para os Estados Unidos. Só que isso aumenta a dívida, que já é enorme. Se o status de reserva do dólar for comprometido, os Estados Unidos não poderão mais tomar empréstimos a taxas reais negativas, que é o que está acontecendo. E os rendimentos crescentes dos títulos vão pressionar o mercado de ações, deprimindo o valor de mercado. Já é o que está acontecendo. Viu que as ações das Big Tech caíram e caíram muito? Tesla, Alphabet, dona da Google, Meta, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp. Vocês repararam que o valor das ações dessas empresas estão caindo enormemente? Foi assim que o Elon Musk perdeu 3/4, 2/3, sei lá, da sua fortuna. Por quê? Por causa disso. Por causa disso que eu acabei de explicar. Vamos falar novamente, para ficar bastante claro, né? Olha, o mercado de ações dos Estados Unidos é negociado hoje 30 vezes o lucro. Um múltiplo que não é visto desde o ano 2000, antes da longa e dolorosa correção da crise de 2007 e 2008. A alta valorização do mercado de ações dos Estados Unidos é impulsionada pelo mais longo, era impulsionada
pelo mais longo período de taxa de juros reais negativas da história dos Estados Unidos. Mas, como o status de reserva do dólar está sendo comprometido, os Estados Unidos não podem mais tomar empréstimos a juros reais negativos. Então, agora eles estão pagando juros reais positivos. Isso faz com que os rendimentos crescentes desses títulos vão pressionar o mercado de ações. Já estão pressionando. Estão deprimindo o valor de mercado das ações e reduzindo o valor das pensões e aposentadorias. Por que isso é grave? Que os bilionários percam dinheiro, pouco se me dá. O problema é que nos Estados Unidos eles não têm o INSS, não tem o SUS. Certo? A reserva para aposentadoria é dada no fato de que as pessoas investem em ações. Se o valor dessas ações cai, a reserva que elas têm para a velhice vai ser destruída. Está sendo destruída. Está sendo destruída. Entende isso? Os Estados Unidos estão num mato sem cachorro, mas vamos continuar explicando da maneira mais técnica possível, mas sem economês. O dólar hoje enfrenta muitos dos mesmos desafios que a libra esterlina tinha no início do século XX. Uma pequena parcela dos volumes de comércio global em relação ao domínio da moeda nos pagamentos internacionais e uma posição de ativos líquidos em deterioração. Como assim? Vamos explicar isso? Pequena parcela dos volumes de comércio global em relação ao domínio da moeda. O volume de negócios da China, por exemplo, é muito maior que o dos Estados Unidos. O do Japão também é enorme, o da Alemanha é muito grande. Se você soma o volume de comércio feito em dólar no mundo, é muito superior à parcela de comércio feita nos Estados Unidos. Correto? Então, é uma moeda que está sendo usada de maneira artificial, que não representa a riqueza dos Estados Unidos. E isso gera um problema enorme. E o que significa uma posição de ativos estrangeiros líquidos em deterioração? Os estrangeiros começaram a comprar coisas nos Estados Unidos. Isso pode ser visto como uma espécie de endividamento. Por quê? À medida que eles compram coisas, eles assumem parte do patrimônio dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, as empresas americanas não estão conseguindo fazer o que sempre faziam. Pediam ao governo para imprimir dinheiro e emprestar para eles. Né? Na verdade, quem fazia isso é o Fed, um banco particular. E mandava as Forças Armadas dos Estados Unidos levar a democracia, guerra ou o FMI. Dava na mesma. Ambas as coisas significavam a apropriação de patrimônio estrangeiro por parte dos Estados Unidos. Vocês acham que os Estados Unidos devolveram o ouro que roubaram do Iraque? Que eles devolveram o ouro que roubaram do Gaddafi da Líbia? Que eles estão pensando em devolver o ouro que roubaram do Irã? Não, não devolveram e não vão devolver. É para isso o estado de guerra constante, para roubar o que é dos outros. Quando eles não fazem isso, eles usam o FMI. O que é a política de desestatização? É tirar o que é patrimônio público e vender para estrangeiro? Para isso, eles contam com traidores. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, ou simplesmente gente estúpida e burra o suficiente para entender o que está fazendo, como o Bolsonaro. É assim que eles roubam os outros países. A desestatização, a privatização, a modernização das economias não passa de passar para os Estados Unidos o controle do que antes era do público, das pessoas daquela nação. É assim que os Estados Unidos roubam o mundo, com o auxílio de traidores, Dutra, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, ou de gente absurdamente estúpida para compreender o que está fazendo, mas que também é traidor, como um miliciano genocida. A apreensão, o roubo, na verdade, por parte de Washington das reservas cambiais russas é uma estratégia profundamente estúpida. E eles estão levando isso a outras nações. E graças às sanções, a Suíça também acabou de roubar 19 bilhões de dólares da Federação Russa.
Estima-se que o total de dinheiro roubado da Rússia chegue a 300 bilhões de dólares. Ok. Só que isso vai ter um preço. Teve um preço e está tendo um preço. Pouco a pouco, como quem não quer nada, os países estão deixando de ter reserva em dólar, reserva em ouro, reserva em franco suíço. Estão tirando dinheiro dos bancos europeus, suíços, americanos e passando para outros locais, ou convertendo eles em ouro. Perfeito? Então, essa apreensão, dada a enorme e crescente dependência dos Estados Unidos de empréstimos estrangeiros, é horrível, porque os empréstimos vão minguar à medida que os Estados Unidos vão deixando de ser confiáveis. Foi assim que a Inglaterra deixou de ser o império onde o sol nunca se punha para ser um conjunto de ilhas ridículas no Mar do Norte. Paradoxalmente, a força dos Estados Unidos está em sua fraqueza. O fim repentino do papel de liderança do dólar nas finanças mundiais teria consequências devastadoras para a economia dos Estados Unidos, bem como para as economias de seus parceiros comerciais, o chamado Ocidente, né? Aquilo que a imprensa rabugista. Essa palavra nem existe. A imprensa sabuja. Chama de comunidade internacional. Além dos 18 trilhões de investimento estrangeiro líquido nos Estados Unidos, os estrangeiros mantêm 16 trilhões de dólares em depósitos bancários no exterior para financiar transações internacionais, como a gente já disse. São 34 trilhões de dólares de financiamentos estrangeiros contra um PIB dos Estados Unidos de cerca de 23 trilhões. Os estrangeiros também têm uma enorme exposição no mercado acionário e imobiliário dos Estados Unidos. Ninguém, por enquanto, nem a China, com seus 3 trilhões de dólares em reserva, querem uma corrida contra o dólar e os ativos em dólar, por enquanto. Mas isso pode mudar. A China, com certeza, tem essa carta na mão. Ela sabe que vai passar dificuldade. E que se queimar o dólar, ela mesma perde o dinheiro, mas não perde a economia. Ela é dona de ativos. Mas, se os bancos centrais do mundo continuarem reduzindo a exposição ao dólar, ainda que com cautela, mas com firmeza, a situação dos Estados Unidos vai continuar se deteriorando e cada vez mais rápido. O fio da diversificação de dólares pode se transformar em uma inundação. O que o Fundo Monetário Internacional, em 22 de março do ano passado, chamou de a erosão furtiva do domínio do dólar, pressagia uma saída não tão furtiva do dólar. Ao contrário da caligrafia de Nabucodonosor na parede, os adivinhos do rei podem ler a mensagem tão claramente quanto o dia. O resultado é que está se construindo a maior bolha da história financeira mundial. O que o mestre Leider fala para todo mundo que nos assiste? E eu vou jogar na cara de todo mundo quando acontecer. Se desfaça do dólar enquanto você pode. Compre ouro. Não ouro de papel, que o banco vai te roubar e não tem físico. Compre ouro metal. Compre prata ou metal. Vá na Bolívia. Compre prata. Compre ouro em barra. Porque senão você vai dançar. O governo dos Estados Unidos adicionou com o Covid mais 6 trilhões de dólares em estímulo à economia. Essa injeção de adrenalina, a única coisa que fez foi reinflacionar a bolha tecnológica, o que explica porque a posição líquida de investimento estrangeiro dos Estados Unidos caiu de mais de 6 trilhões entre 2019 e 2022, elevando o nível negativo do investimento estrangeiro direto para menos 18 trilhões de dólares. No geral, as importações líquidas de manufaturas aumentaram de cerca de 60 bilhões por mês durante a pandemia, antes da pandemia, para 100 bilhões de dólares por mês. Porque os Estados Unidos não têm mais capacidade industrial. Então, quando as pessoas ganham dinheiro, elas vão comprar. E elas têm que comprar de países que produzem, principalmente a China. Então, o pacote de estímulo à economia dos americanos só fez aumentar as importações sobre a China. Então, o pacote de estímulo estimulou, sim, uma economia, mas não foi a deles, foi a chinesa. A bolha é tão grande que o mundo inteiro tem interesse nela, e nenhuma das principais economias do mundo pode sair dela sem danos significativos. A China se vê sofrendo com tarifas e sanções punitivas sobre as importações de tecnologia, ao mesmo tempo que envia 600 bilhões de dólares em manufaturas para os Estados Unidos a cada ano. Quase um terço a mais
do que enviava antes do Trump impor as sanções em 2019. Os líderes da China querem incentivar mais o consumo interno e menos a poupança líquida, mas não conseguem, por enquanto, convencer os chineses a consumir. Então, por enquanto, a China ainda é dependente das importações que os Estados Unidos fazem deles, mas isso pode mudar. A China, portanto, continua a exportar para os Estados Unidos e depositar os lucros. O mundo pode passar facilmente sem $1 para financiar o comércio. Esse é o grande problema. É isso que os Estados Unidos mais temiam. E é isso exatamente o que está acontecendo por causa das sanções. A derrota que eles estão sofrendo na Ucrânia só está ampliando isso. Índia e Rússia já estão cada vez mais liquidando o comércio em suas próprias moedas, com seus respectivos bancos centrais fornecendo rúpias e rublos conforme a necessidade. Índia e Irã estão fazendo a mesma coisa, rúpia e real. Irã e Rússia, idem, rublo e real. Entende isso? Cada vez mais o dólar está sendo jogado por debaixo do tapete e substituído pelas moedas nacionais, pelo menos no comércio entre as principais nações. O Brasil entrou nessa timidamente, propondo a criação de uma moeda escriturária, o SUR, com a Argentina, mas essencialmente o mesmo que a Índia, a Rússia, o Irã e a China já estão fazendo. Quer dizer, se até aqui na América do Sul, o antigo quintal dos americanos, já se planeja desdolarizar as economias, uau! O superávit da Rússia com a China, com certeza vai ser investido no mercado indiano de títulos corporativos, de acordo com as reportagens. A Índia supostamente está se preparando para aumentar as exportações para a Rússia em 2 bilhões ao ano. Mas aumentar muito mais. Porque a Índia também tem uma série de bens industriais, principalmente relativa à indústria química, que a Rússia precisa. A Rússia também de uma guerra. As prioridades do país são outras. O Ocidente não consegue produzir pólvora. A Rússia produz mísseis hipersônicos, satélites, sistema de inteligência artificial, interferência eletrônica, mísseis, drones kamikazes em enormes quantidades. Isso é possível porque ela pode contar com o Irã para fornecer peças, com a Coreia do Norte para fornecer munição, com a China e com a Índia para fornecer bens de consumo. Em troca, ela oferece a esse país gás e petróleo. É perfeito para todas as economias. Só os Estados Unidos perdem. E eles aumentaram enormemente o volume de perdas porque quiseram. Não havia necessidade de nada disso. Mas a paranoia, a ganância, nós falamos sobre a ganância ontem, acabou levando a esse estado de coisas. Enquanto isso, só para continuar, a China está pagando as importações de petróleo da Rússia e da Arábia Saudita em renminbi. O renminbi se valorizou em relação ao dólar americano mais de 12% desde 2019 e continua a oferecer rendimentos mais altos que o dólar. Se o ouro substituísse o dólar como instrumento de reserva, e essa é exatamente a política do Glaziev da Rússia, usar ouro e petróleo para substituir dólar, a proporção do ouro nas reservas do Banco Central teria que aumentar, o que, por sua vez, vai aumentar enormemente o preço desse commodity. A inflação persistentemente alta dos Estados Unidos e da zona do euro também vai levar esse aumento. A estratégia da Federação Russa é brilhante. Não apenas ouro, que ela e a China são os maiores produtores mundiais. E ninguém sabe direito quanto eles têm. A China certamente mente com a quantidade de ouro que tem ali, forma uma quantidade muito menor do que de fato ela possui. E a Rússia certamente faz a mesma coisa. Certo? Esses dois são os maiores produtores de ouro do mundo. E os maiores compradores de ouro do mundo, junto com os árabes e os indianos. Então, esses 4 grupos, árabes, vamos colocar também os persas, indianos, chineses e russos, possuem enormes quantidades de ouro, provavelmente 4/5 do ouro que existe nesse planeta. Estão nesse grupo. A Índia, que é o país que mais detém ouro nesse mundo, seguido por Oriente Médio, China e Rússia. Eu nem sei se 4/5 do ouro no mundo é realista, talvez 7/8.
o fato que falta muito pouco para a criação de uma capacidade crítica de se desvencilhar do dólar. E o Glaziev, o inteligentíssimo economista russo, eu vou falar um pouco sobre ele, talvez hoje mesmo. Ele deu a dica. Para que lastrear as moedas só em ouro? Vamos lastrear o ouro no petróleo. 1 grama de ouro, 2 barris de petróleo. Se você quer esse lastro, você automaticamente transforma os países detentores de petróleo quase como se também detivesse em ouro. Então você dá a eles a criação a oportunidade, os meios de criar riqueza. Isso tornaria a Venezuela uma das nações mais ricas desse planeta. E o Brasil, outra das nações imensamente ricas. O Brasil não tem muito ouro, mas tem quantidades colossais de petróleo. Ok? O Michel Temer, traidor, miserável, desgraçado. O seu escrito da palavra desgraçado é sem a graça. É um perdão de Deus. Então eu sei o que eu estou dizendo. E o Bozo, que é tipo um Temer, só que infinitamente pior em caráter, entregaram pré-sal, refinarias, um punhado de coisa. Mas isso pode ser retomado. Historicamente foi feito várias vezes. E aí o Brasil, em pouco tempo, se transformaria numa das nações mais ricas do mundo. De verdade. Se realmente a política do Glaziev, $1, 2 barris de petróleo, foi implantada. O Brasil vai ter a obrigação de retomar o petróleo para nós. Mas mais importante do que isso, a África poderia se libertar. Porque não precisaria mais recorrer a moedas pelas quais eles têm que pagar juros. Não precisaria mais recorrer a dólar, não precisaria mais recorrer a euro. Muitos países africanos são grandes produtores de hoje, grandes produtores de petróleo. Essas nações, de repente, se veriam livres pela primeira vez em 150 anos. E a última fonte de recursos da Europa, a África, seria perdida para sempre. A Europa teria que viver com os próprios recursos, que são miseráveis. A Europa não tem ouro, não tem petróleo, não tem gás, não tem recurso mineral quase nenhum, recurso energético quase nenhum. Ah, mas não sei quem. A Noruega tem petróleo. Gente, pelo amor de Deus. Noruega, país de 5 milhões de habitantes, menos gente do que Goiás, praticamente um Mato Grosso do Sul europeu. Tem a quantidade de petróleo que alguns poços do pré-sal têm. Ela conseguiu roubar muita riqueza do resto do mundo, inclusive do pré-sal. Mas isso pode ser retomado. E aí o que ela vai fazer? Ela vai chorar? Então a situação dos Estados Unidos, a situação do Oriente, do Ocidente, perdão, está horrível, está péssima. Daí o desespero de tentar derrotar a federação na Ucrânia. Só que eles não estão conseguindo, eles estão perdendo. Nem hoje no mundo militar consegue disfarçar isso mais. O fato é, se os Estados Unidos não conseguirem arcar com esses gigantescos déficits em conta corrente financiados pela venda de ativos, o resultado será uma queda enorme no consumo. A terceira mundização dos Estados Unidos, assim como a terceira mundização da Inglaterra, que já está acontecendo. A solução indicada seria uma ação preventiva agressiva para restaurar a capacidade industrial dos Estados Unidos e reduzir a dependência incapacitante dos Estados Unidos em relação às importações. Todavia, as políticas econômicas dos Estados Unidos são neoliberais. Então, o que vai acontecer é uma dependência ainda maior. Sem essa mudança de política, isso não vai terminar bem para os Estados Unidos. Vamos resumir tudo aquilo que falamos? Os Estados Unidos da América já eram mais do que isso. A Europa já era. O Ocidente já era. E o mais interessante é que o Japão tem chances. E é o que eu quero falar no nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter nos ouvido, né?
Eu vou dar um jeito de gravar um podcast, eu acho. Só preciso de ajuda para saber qual plataforma, não sei o que as pessoas ouvem. Mas eu preciso gravar um podcast, né? Talvez as pessoas se interessem. De toda forma, muito obrigado a você que está vendo essa imagem estática e ouvindo a minha voz. Obrigado de verdade. Curta, compartilhe. Compartilhe. Passe para os amigos, para pessoas que vocês acham que podem se interessar. Curtir não custa nada. Assine o canal, receba as notificações. E sei lá, se você gostou, você acha que é interessante continuar, quer dizer, que eu continue produzindo conteúdo, considere assinar nosso canal, mandar um pix generoso de R$ 1 que seja. Tudo ajuda, né? Porque, por mais que eu goste do que eu estou fazendo, eu pago para trabalhar. Isso não é sustentável há muito tempo. Eu sou economista, eu sei disso. De toda forma, obrigado, gente. Até a próxima.